Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Nicolas e hoje a gente vai começar os nossos estudos sobre traço de tatuagem. A gente vai focar um pouquinho mais agora no começo sobre traço fino. E o que a gente fez? A gente pegou várias dicas da galera da internet aqui do YouTube e juntamos tudo pra gente dar uma analisada nessas dicas, ver o que vale a pena, o que não vale, o que a gente pode aplicar na nossa experiência, o que a gente acha que talvez seja um pouquinho diferente e tudo mais. Então a gente vai dar uma analisada nessas dicas uma por uma. Esse vídeo vai ser um pouquinho longo, ele vai ser um pouquinho chato talvez, mas eu garanto pra vocês que vai ser bem importante, vai ser bem legal para quem quer aprender a fazer traço mais firme, traço mais sólido e principalmente poder pegar essas dicas de todo mundo, achar o melhor caminho para a gente poder desenvolver o nosso melhor traço possível. Lembrando que esse material todo ele é gratuito no YouTube. Quem quiser acessar o nosso curso, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo do nosso curso. Quem comprar em janeiro vai ter acesso a todos os conteúdos exclusivos que a gente vai fazer até a metade desse ano, todos os workshops desses estudos que a gente está fazendo. Então é só acessar o site lá, comprar a vaga de vocês que vocês já vão poder ter acesso a esse material, tá? A gente vai começar então falando sobre a Renata Jardim, depois a gente vai falar sobre outros canais. Os links dos canais vão estar aqui na descrição para vocês poderem acompanhar. E esse vídeo foi gravado em live, então se vocês quiserem participar dos próximos vídeos, podem entrar na nossa live, ativa o sininho aí, que quando a gente abrir live, a gente vai estar gravando materiais assim, vocês podem participar lá e acaba sendo bem bacana, fechou? Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo, valeu! Bom, então as dicas que a gente pegou do canal da Renata Jardim são o seguinte, é um vídeo bem curtinho ali, a gente vai deixar o link aqui na descrição para vocês, tá? Que é o seguinte, a primeira dica é diluir a tinta, ela fala para diluir a tinta de 2 a 3 gotas, porque as tintas são muito concentradas. A dica é correta, a dica é super válida, mas é importante a gente entender por que ela está falando isso e se isso serve pra gente ou não. Em primeiro lugar, as marcas de tatuagem, elas fazem as tintas com a densidade correta para fazer a aplicação na pele, certo? Se fosse de outra forma, a gente encontraria no manual de uso dela, na bula ou o que for, a recomendação do fabricante de dizer, essa tinta precisa ser diluída, ou seja, eles já fazem a tinta pronta para ir para a pele humana, certo? O que acontece quando a gente tem uma tinta muito grossa e vai trabalhar com fine line? O fine line ele faz um buraco muito fininho, certo? O bold line ele faz um buraco grandão, o fine line ele faz um buraco muito fininho. Se a tinta for muito grossa, ela não vai conseguir entrar aqui. Quando ela estiver descendo para entrar, o buraco já vai ter fechado, entendeu? Então a gente precisa de uma tinta bem líquida. Então sim, a gente pode diluir a tinta para fazer fine line, inclusive para não deixar o traço muito estourado ou coisa assim, que pode acontecer e não é uma coisa muito legal. Particularmente eu não gosto de diluir a tinta, eu gosto de deixar a tinta pura, até porque as tintas que eu uso são dos fabricantes nacionais, então dificilmente eles fazem tintas muito grossas. Eu uso a Outliner Black da Everlast, ela é uma tinta super líquida, bem fácil de aplicar, super boa e com uma pigmentação muito boa. Então é uma dica possível, tá? Se vocês quiserem facilitar essa pigmentação, acho que pode ajudar muito no começo, quando a galera está iniciando na tatuagem, mas acho que com o tempo essas tintas, pelo menos as nacionais, elas são muito boas para fazer esse tipo de pigmentação. Segunda dica que ela fala é uma dica que a gente vai encontrar muito em vários vídeos, tá? Que a gente já falou muitas vezes aqui no canal, que é a firmeza da mão. O que seria essa firmeza da mão? Ó, um exemplo bem claro, tá? Se a gente pegar um papel e for desenhar ele assim, tá? Desenhar assim, ó, a gente não vai ter muita firmeza, certo? Por mais que a gente bote na parede e vai desenhar assim, a gente não vai ter muita firmeza, certo? O que acontece? Quando a gente encosta a nossa mão e a gente coloca um apoio, a gente tem mais firmeza. A mesma coisa funciona na tatuagem. Quanto mais apoio a gente tiver, melhor. Então o apoio ele tem que estar no pulso, ele tem que estar no cotovelo, se possível. A gente usa esse apoio para conseguir ter firmeza na tatuagem. Um exemplo bem importante de se falar, por exemplo, é assim, ó. A tatuagem, ela não é uma... tatuar não é uma expressão corporal. A gente não usa o corpo para tatuar e tal. A gente vai tatuando no detalhe. Então a gente vai fazendo no detalhe, certo? Diferente do grafite, por exemplo, que o grafite tu precisa de uma movimentação não só dos braços, do ombro, mas do teu corpo. O teu corpo joga junto. É a mesma coisa na pintura. A pintura muitas vezes tu tá usando o teu corpo para fazer a pintura. Tu tá usando os teus movimentos do corpo para fazer. Na tatuagem a gente não tem isso, até porque ninguém vai ficar tatuando assim, né? Então o que a gente faz? A gente tem que ter essa firmeza na mão, esse apoio nas mãos para poder fazer isso, porque tatuagem é muito detalhezinho, são desenhos pequenos, por mais que seja as costas inteiras, mas a gente acaba não fazendo assim, até porque a gente tem a velocidade correta para fazer e tudo mais. Então isso é uma dica super importante, que é ter a firmeza das mãos, não só das mãos, mas do cotovelo, se possível, porque é muito importante ter essa firmeza, tá? E a terceira dica que ela dá nesse vídeo dela é esticar a pele. Outra dica super importante, por quê? Quando a gente tem a pele que vai ser tatuada, a gente bate com a agulha e essa pele ela tem uma flacidez, sabe? Toda a pele ela tem essa flacidez, tá? Então a gente vai chamar aqui de resistência da pele.
Uma pele mais flácida, ela tem uma resistência maior, tá? Então a agulha vem lá embaixo que ela vai conseguir furar a pele. Uma pele menos flácida, mais rígida, a gente vai ter menos resistência na agulha e já vai conseguir perfurar por aqui, certo? Por isso que a gente consegue pigmentar super fácil nas peles artificiais, porque elas não têm a resistência que a pele humana tem, entende? Ó, a pele humana ela afunda, né? A pele artificial não, ó, entende? Então é mais ou menos por aí, tá? Então esticar a pele é muito importante. Quando a gente estica a pele, a gente facilita essa pigmentação. E o que pode acontecer? Muitas vezes, se a gente não esticou bem a pele, a gente está pigmentando, a agulha bate, algumas vezes ela não pigmenta, outras vezes ela consegue pigmentar. Mas algumas vezes ela não pigmenta e daí fica um traço falhado, fica um traço ruim. Então essa dica é muito, muito, muito válida mesmo. O segundo vídeo que a gente pegou aqui foi o do D-Tattoo, tá? E que ele fala algumas coisas. Ele começa falando sobre as máquinas que ele usa, uma Electra Pop e uma Electra Pop Ice. Elas trabalham as duas da mesma forma, com a diferença de que a Electra Pop Ice, se eu não me engano, ela tem um ajuste de curso. Então tu consegue deixar o curso menor ou maior, que isso vai ajudar ou facilitar um pouquinho mais quando a gente estiver pigmentando o traço ou pigmentando sombra, coisa assim, tá? Então essa primeira dica dele é relacionada à máquina. Eu particularmente acho que o traço, principalmente o fine line, ele acaba sendo muito lindo e muito fácil de fazer quando a gente está com máquina de bobina, mas isso é pro meu gosto, pro meu tipo de tatuar. Tá? Dá pra fazer com uma X13 também, dá pra fazer com uma Cheyenne, dá pra fazer com qualquer máquina, dá pra fazer tranquilamente, tá? Mas é importante entender isso, que assim, a máquina, ela é um componente ideal, então ela tem que estar bem regulada, ela tem que estar boa para uso, vocês têm que ter intimidade, conhecer a máquina de vocês para fazer fine line. Essa dica dele é bem bacana. E a segunda dica dele é uma dica que às vezes passa despercebido pela galera, mas que é as marcas de agulhas que a gente usa. Então, por exemplo, ele fala que usa a Whitehead e a Black Cat, certo? A Black Cat eu recomendo 100%, ela é muito, muito, muito boa mesmo, tá? Mas, por exemplo, eu usei uma vez a Black Line e, cara, só machucava a pele e não pigmentava. Não pigmentava. Na época eu não tinha o microscópio, não podia ver se era de fato isso que estava acontecendo. Mas eu acho que a agulha estava cega, que o fio dela estava cego e não conseguia pigmentar, só machucava, ficava horrível, horrível. Eu machuquei muito a pele da pessoa porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, marca de agulhas é muito importante, tá? Whitehead são agulhas boas, Black Cat também são agulhas boas. Aí a galera pergunta, mas a marca X, Y, Z... Cara, o valor não muda quase nada, ele muda muito pouco. Então, eu não vejo necessidade da gente estar usando marcas... O que acontece com essas marcas, para explicar rapidinho? A galera compra essas agulhas da China, traz para cá e bota uma marca nova. Às vezes a gente tem 3 marcas que são exatamente as mesmas agulhas da mesma fabricante, só que a gente tem 3 marcas diferentes que a gente acha que as agulhas são diferentes, e elas não são, tá? Então, por isso que é importante entender, cara, tem marcas boas com valor acessível, Black Cat, Whitehead, coisa assim, usa essas marcas que tá tudo certinho, vai dar tudo certinho, tá? A terceira dica que ele dá é o elástico na agulha, e isso também é bem importante. O que é esse elástico na agulha? É aquele elástico que vai na haste, certo? Esse elástico, o que acontece? Ele não tem que forçar a agulha para trás, ele tem que escorar a agulha, porque quando a agulha estiver batendo, tá? Quando ela estiver batendo direitinho assim, se ela tiver uma vibração, tu vai usar o elástico para segurar para a vibração dela, para a batida dela ficar assim. Ela não pode ficar batendo assim, certo? Numa máquina Direct Drive ela vai bater assim, ó. Tá? A gente já explicou isso em máquinas, tá? Então, se botar o elástico direitinho, ela vai continuar batendo assim, mas ela vai bater mais firme, ela vai bater mais direitinho. Isso vindo de frente, né? De lado, lá embaixo na pigmentação, ela vai continuar batendo assim, só que ela vai estar certinha. Ela não vai estar sambando assim, tá? Ela vai estar batendo sempre assim, tá? Então, esse elástico na agulha, o elástico de haste, ele é muito importante de usar e ser usado da forma correta. Qual é a forma correta? Sem fazer muita força, ele tem que escorar a haste da agulha. A quarta dica que ele deu ali é o seguinte, é a análise da batida de frente e de lado. O que seria essa análise da batida de frente e de lado? A gente está usando a máquina assim, tá? A gente tem que ver como é, a gente olha ela de frente para nós e vê como é que está a batida dela. A batida dela tem que estar retinha, certo? Quando a gente olha de lado, ela também tem que estar retinha, tá? O que acontece? Muitas vezes a gente acaba fazendo, a agulha, ela acaba fazendo esse movimento aqui, ó. Ela acaba fazendo assim, ó. Ela acaba tremendo muito. Então, quando ela bate bagunçada. Ela tem que bater reto. Vertical, só na vertical. Ela não tem que ir para horizontal, tá? Então, isso que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a máquina, vocês vão olhar ela de frente. Então, por exemplo, o que a gente vai fazer, ó? Vocês vão olhar essa batida de lado, como é que ela tá de lado, se ela tá uma batida lisa, e de frente, se ela não tá batendo para os lados, se ela tá tudo certinho, tá? Então, vocês olham a máquina sempre assim. Olhem ela de frente, a batida, analisa, vê se tá bem alinhadinha. E olha ela de lado, a batida de lado, vê se ela está bem alinhadinha. A agulha, ela não pode ficar sambando. Sambando é quando ela fica fazendo assim. Ela tem que bater e descer assim, ó. Subir e descer assim, ó.
Sempre assim, tá? Sem ir para os lados, ela não pode ficar fazendo assim, não pode ficar balançando nem nada, tá? Então isso é uma outra dica bem bacana que ele colocou ali. E a última dica é fita crepe e um pouquinho de vaselina, que daí não precisa colocar a haste, né? Essa dica da fita crepe, é assim, ó, eu acho legal, eu acho muito bacana, acho que pode ajudar muita gente que está começando, principalmente quem trabalha com a X13, com a Electra Pop, a Eclipse, que são máquinas bem fortes. A Electra Pop até nem tanto, mas a X13 é a Eclipse, tá? Que é o seguinte, a gente pega uma fita crepe e vai enrolando ela aqui até ficar um gordinho mais ou menos desse tamanho, tá? Que caiba dentro da biqueira, certo? E aí vocês colocam, encaixam na biqueira, ela fica bem ajustadinha. Essa dica é super bacana, só que eu acho que ela não é uma coisa boa de se fazer durante a tatuagem, tá? Eu acho que é muito complicado, principalmente quando a gente vai trabalhar com mais de uma agulha, quando a gente tem que trocar a agulha, aí tem que ficar fazendo todo aquele rolinho e tal, mas é uma coisa que deixa a agulha super firme, principalmente para máquinas direct drive. Então essa dica da fita crepe é uma dica super bacana de colocar ali na haste para ela não ficar sambando dentro da biqueira. Só tem que cuidar para não ficar muito grosso essa fita que vocês vão colocar, porque senão ela vai fazer uma resistência maior na máquina, vai acabar danificando tua máquina e dando problema e às vezes até atrapalhando o teu trabalho, então não é legal, tem que ter uma folga. Aí vocês podem passar um pouquinho de vaselina em volta, que é uma coisa que funciona bastante, tá? Bom, outro canal que a gente assistiu algumas dicas ali, a gente trouxe pra vocês, é o do Rafa Tatu, Dicas do Rafa. Então, também aqui tá na descrição o canal dele para vocês acompanharem. E o que ele fala é o seguinte, a primeira dica que ele coloca ali, tá? Rafa, o cara tatua muito bem mesmo. Recomendo que vocês assistam o canal dele, vejam os vídeos e tudo mais. A primeira dica é a seguinte, a inclinação da máquina, tá? Então o que seria essa inclinação da máquina? Quando a gente está traçando assim, se a gente está empurrando, se a gente está trazendo, tá? Se essa inclinação ela vai mais para trás ou mais para frente. A dica que ele deu foi o seguinte, que ele gosta de traçar sempre trazendo para o corpo, e isso é uma dica que eu acho que acaba sendo meio que universal, para o gosto de todo mundo, que é, a gente quer trazer o traço para o nosso corpo. Quando a gente afasta o traço do nosso corpo, quando a gente está fazendo o traço, por exemplo aqui, tá? Quando eu afasto o traço do meu corpo, eu vou ter um pouquinho menos de firmeza, então normalmente eu vou querer trazer esse traço para o meu corpo, tá? Isso acaba dando uma certa firmeza pra gente conseguir mover melhor nossa mão, até porque se a gente move para frente, chega uma hora que dá uma limitação, nossa mão não consegue chegar até lá. Então isso é bem importante entender, sempre trazendo o traço em direção a gente, né? Então a gente sempre tenta trazer o traço para cá, e isso facilita. Lógico, vai ter vezes que a gente vai ter que traçar para cima, vai ter vezes que a gente vai ter que traçar para o lado, e traçar para o lado é super difícil, assim, então também é uma coisa que a gente tem que treinar, mas se possível a gente se reposiciona e traz o traço para nós, em direção ao nosso corpo. Mas o que ele fala sobre a inclinação é outra coisa. Se a inclinação ela vai ser na direção do traço, então por exemplo, ó, eu vou traçar daqui para lá, por exemplo, tá? Eu inclino dessa forma. Dessa forma eu pigmento mais fácil, tá? Por quê? Porque eu estou colocando a agulha direto para lá, direto em direção do traço. Isso facilita a pigmentação, certo? Ou traçar dessa forma. Se o traço está indo para cá, eu traçar inclinado para trás. Eu gosto particularmente de traçar 90 graus. Então eu gosto de deixar a máquina 90 graus, certo? Quando a gente traça com ela inclinada para frente, sim, ela pigmenta muito, só que ela pigmenta demais e é muito fácil a gente errar a profundidade da pele, certo? Então por isso que eu gosto de traçar em 90 graus para deixar sempre a mesma profundidade. Aqui é importante entender que a dica dele está correta. Acontece que essa é a forma que ele tatua e ele está explicando lá também que essa é a forma que funciona para ele e pode não funcionar para outras pessoas. Então lembrem sempre disso na tatuagem. Não necessariamente o que uma pessoa está falando é o correto, é fato incontestável, não. Só significa que essa pessoa está fazendo essa tatuagem dessa forma, ela gosta de trabalhar dessa forma, tá? Então, eu gosto de tatuar 90 graus, mas como ele trabalha muito com rotativa, na rotativa faz sentido tu inclinar um pouquinho mais a máquina para conseguir fazer essa pigmentação. A segunda dica que ele dá ali é sobre máquinas rotativas, tá? E a dica sobre máquinas rotativas é que o traço da máquina rotativa ele tem que ser um pouco mais lento do que o traço da máquina de bobina. E é isso que encanta demais sobre as máquinas de bobina. As máquinas de bobina a gente consegue ter um traço super rápido. E quando a gente está falando de fine line, a gente vai querer fazer esse traço rápido. A gente vai querer fazer esse traço com a menor chance possível de tremer, e então a gente vai querer fazer ele mais rápido do que o normal, do que ficar paradinho em cada ponto pigmentando. A gente quer fazer esse traço rápido. Então eu gosto de trabalhar com máquina de bobina por conta disso, tá?
Mas com a máquina rotativa tu pode aumentar a voltagem ali e tu vai ter mais velocidade na máquina. Só que daí tem que cuidar porque a máquina de bobina ela pode machucar, a máquina rotativa ela pode machucar muito a pele. Então a dica dele é, máquinas rotativas, o traço ele tem que ser mais lento, ele tem que ser um traço mais lento para conseguir fazer uma pigmentação muito boa. Então por isso muitas pessoas não conseguem se adaptar à máquina rotativa, talvez seja esse o motivo. A terceira dica que ele dá ali então é sobre a emenda de traço. Vocês provavelmente já nos viram falar bastante sobre esse conteúdo aqui no canal, inclusive a gente fala sobre isso no nosso curso gratuito. E isso significa o que, essa emenda do traço? Significa que quando a gente faz o traço, a gente não pode cravar a agulha, traçar e soltar. E depois continuar daqui de novo, cravar e soltar. Porque nessa parte de cravar e soltar aqui, vai ter dois pigmentos ali, vão ter 2 pontos de pigmentação. Então o nosso traço ele vai ficar um traço aqui, um pigmento maior e o outro traço. Então o termo que ele usou foi para não dar um nó no traço, tá? Esse nó do traço é muito importante falar esse nó para a gente entender melhor, porque fica exatamente isso, tu tem um traço, aí daqui a pouco ele tá mais grossinho e depois ele segue fininho. Então essa emenda, esse nó, ele não pode acontecer. Como é que a gente evita? Quando estiver traçando, tu vai cravar a agulha e vai traçar. Quando tu tirar a agulha, tu vai tirando ela devagarinho e tira para cima. Se a agulha saiu daqui, o último ponto pigmentado é aqui, tu não vai começar daqui, tu vai começar um pouquinho de trás fazendo isso, ó, esse movimento. Desce a agulha até chegar na profundidade correta e daí tu segue o traço, tá? Essa emenda, ela é muito importante que ela seja feita dessa forma, porque senão o que vai acontecer? A gente vai ter esse nó muito grande em vários pontos da tatuagem, e isso vai deixar nosso traço nada consistente, ele não vai ficar bom. Um outro termo que ele usou aqui é o traço quadradinho. O traço quadradinho a gente chama quando ele está bem direitinho, quando ele está bem certinho assim. Tá? Então quando a gente tem esse traço quadradinho, esse traço que tu cravou, pigmentou, tudo certinho até o final, esse traço quadradinho é o nosso objetivo quando a gente está fazendo o traço. Tá? Então essa dica é bem importante e principalmente sobre a emenda. Tá? A quarta dica que ele dá é sobre prender a respiração. Inclusive agora o Matheus Gonçalves perguntou aqui na live que a gente está gravando esse vídeo, ele perguntou sobre prender a respiração. Particularmente, bom, aqui também é importante entender que cada pessoa tatua de uma forma, cada pessoa reconhece as suas fraquezas, suas qualidades de uma forma diferente e não existe regra na tatuagem. Muita gente fala sobre isso durante o traço pra gente prender a respiração, certo? Que é uma coisa boa. Ele fala, inclusive, ele dá o exemplo de um atirador de elite que ele prende a respiração para poder fazer esse tiro. Eu já entendo de uma forma um pouco diferente, tá? Não quer dizer que a dica dele está errada, mas quer dizer que eu vejo de uma forma diferente. Eu acho que a tatuagem ela tem que ter uma fluidez, certo? O nosso traço ele tem que ser fluido. Ele não pode ser um traço duro, travado. Então ele tem que ser fluido. Eu não gosto do termo fluidez com uma respiração travada. Então o que eu acho que é importante? É importante trabalhar essa respiração. Por exemplo, normalmente a gente tem uma respiração super curta e na yoga eu acho que a galera fala chama a respiração de bebê, que é uma respiração profunda, a gente enche a barriga e depois volta ela. A gente perde essa respiração completa e começa a ter uma respiração cada vez mais curta na nossa vida. Na tatuagem, quando a gente tem essa respiração mais curta, ela pode nos deixar mais ansioso, coisa assim. E na tatuagem, se a gente está num estado de estresse, é muito possível que a gente tenha essa respiração mais curta ainda. Então a gente vai ter essa respiração mais travadinha. De repente, trabalhar a respiração, acho que não precisa prender ela, mas trabalhar, inspirar mais devagar, soltar o ar um pouquinho mais devagar também e seguir esse ritmo, porque esse ritmo ele é bem importante da respiração e eu acho que isso pode trazer uma fluidez melhor no traço. Não quer dizer que não tenha que trancar a respiração, mas eu particularmente não gosto de trancar a respiração. Eu fico absurdamente agoniado trancando a respiração, então esse é o meu ponto de vista, tá? Mas a dica sobre a respiração é uma dica muito boa, uma dica muito importante, porque muitas vezes a respiração, ela controla inclusive os nossos níveis de ansiedade, os nossos níveis de estresse. Então quando a gente consegue respirar mais fundo e mais lento, a gente consegue ter uma estabilidade melhor na hora de traçar, uma fluidez melhor na hora de traçar. Eu não diria para prender a respiração, mas acho que pode funcionar para algumas pessoas o fato de prender a respiração, traçar e depois soltar a respiração. Acho que é uma coisa que pode acontecer sim. Porém, o que eu acho que não funciona é a gente ter uma respiração acelerada, uma respiração sem ritmo durante a tatuagem. Acho que isso atrapalha bastante, tá? E a quinta dica dele é traçar 2 vezes. Ele traça 2 vezes cada linha e, cara, olha como é louco. O cara tatua super bem, muito bem. E várias dicas dele
não é que eu discordo, mas que eu vejo de uma forma diferente. Eu, particularmente, não gosto de traçar 2 vezes e eu fico encantado quando a gente faz o primeiro traço e ele já pigmenta certinho, 100% certinho, sabe? Fica aquele traço quadradinho que ele fala, a gente crava a agulha, traça até o final e solta. Essa pigmentação, eu acho que é a pigmentação ideal. É a melhor forma que a gente consegue encontrar de fazer uma pigmentação boa na tatuagem. Eu não gosto de traçar 2 vezes porque pode machucar, principalmente para quem está iniciando. Traçar 2 vezes machuca, 3 vezes machuca demais. 4 vezes, então, nossa, a cicatrização provavelmente vai dar problema, tá? Então, o ideal é traçar na primeira pigmentação. Porém, ele faz o traço com 2 pigmentações, acaba dando tudo certinho, então fica a dica dele aí. E a outra pessoa que a gente viu ali o canal e pegou algumas dicas é o Raon Tatu, um cara talentosíssimo, um artista incrível, incrível. E ele tem dicas sobre traço, ele tem vários vídeos no canal dele, vários conteúdos, eu acho muito legal que vocês assistam o canal dele. E eu trouxe algumas dicas que, cara, eu achei muito bacanas as dicas dele, tá? A primeira dica dele é ter um checklist básico. Esse checklist básico, o que que é? Olha só, como vai de encontro ao que a gente tem falado aí no vídeo. A máquina estar regulada, tu ter uma máquina boa, regulada e principalmente que tu conheça o teu equipamento, que tu saiba como o teu equipamento funciona, que tu entenda ele como ele funciona, que tu entenda as agulhas e tudo mais. Mas ter uma máquina regulada, é muito importante ter uma máquina regulada, porque quando a gente tem irregulada assim, uma máquina rotativa, ela tem que ter a voltagem certa para a gente pigmentar. Isso é uma máquina regulada. Se a gente estiver traçando com uma Electra Pop com 12 volts, ela não é uma máquina regulada. Ela é uma máquina fora de controle. Então, a não ser que a gente consiga controlar ela nessa voltagem, entendeu? Que nem é recomendado pelo fabricante, mas enfim. Mas, máquina regulada, esticar a pele, a gente já falou sobre esticar a pele. Esticar a pele é muito importante, então o Raon coloca isso como um checklist básico. Máquina regulada, esticar a pele, apoio dos braços, que a gente fala bastante também, o apoio dos braços é muito importante. As emendas do traço, olha, a gente acabou de falar sobre as emendas do traço. As emendas do traço. E uma dica bem boa dele aqui nesse checklist básico, que é a velocidade constante. Então um traço, ele não é mais rápido numa área ou mais lento na outra. A não ser que a gente queira uma diferença de espessura. A não ser que a gente queira uma diferença de pigmentação. Mas se a gente quer um traço consistente, sólido, a gente vai manter a mesma velocidade. Então essa velocidade vai ter que ser constante. Por isso que eu falei antes sobre a fluidez na tatuagem. A gente precisa ter essa fluidez. Então, cravou a agulha, vai traçando fluidamente, deixa essa tatuagem rolar, esse traço rolar, pigmentar direitinho, sem pressa, sem acelerar muito para não ter que voltar, sem traçar muito lento para não tremer mais, deixar mais pigmento, atrapalhar mais a tua tatuagem. Então tem vários pontos assim, mas vocês verem, o checklist dele é basicamente o que a gente falou aqui nos outros vídeos. Máquina regulada, esticar a pele, apoio dos braços, emenda dos traços e a velocidade constante, certo? Então, basicamente é isso que a gente fala. Sobre a velocidade, por exemplo, tá? No grafite, como a gente falou, no grafite tu tem o movimento do corpo. Às vezes tu acelera ali, às vezes tu diminui, pigmenta mais, acelera para lá. No grafite a gente funciona dessa forma, na pintura a gente funciona dessa forma também. Tu vai dar uma travada onde tu quer pigmentar mais, onde tu quer... A gente vai ter passadas mais rápidas. Na tatuagem, quando a gente está falando de traço, não. O traço ele é constante, uma velocidade constante. A gente vai traçando, mantém essa velocidade até o final dele e tira. A segunda dica que o Raon dá é o seguinte: treino com a arte final. Que um treino com a arte final seria o quê? Basicamente, tu treinar os teus desenhos, as suas artes finais direto ali. Então, tu treinar com o lápis, tu treinar com o pincel, tu treinar com ferramentas diferenciadas para conseguir atingir certos pontos, curvas e tudo mais. Todo esse treino ele acaba ajudando a gente na hora da tatuagem, por mais que a ferramenta seja diferente. Ele até dá o exemplo de adaptar na biqueira lápis, lapiseira ou pincel ou o que for possível adaptar ali na biqueira, para já ter a experiência de estar tatuando ali. Mas é importante entender que quando a gente estuda desenho, quando a gente treina desenho, quando a gente pratica o desenho diariamente, essa prática, essa memória muscular, ela fica na nossa cabeça na hora que a gente estiver tatuando. Ela é acionada na hora que a gente está tatuando. Então, toda vez que a gente está usando uma mídia, seja uma mídia diversa, como a gente falou, o spray do grafite, o pincel da pintura, o lápis do desenho, é muito parecido com o que a gente vai usando na tatuagem. Lógico que na tatuagem a gente vai ter o peso da máquina, a gente vai ter a biqueira, a gente vai ter todo um ambiente diferente, porém, a gente vai ter essa memória muscular. Então, uma coisa que ele fala bastante para melhorar o traço
É isso, é treinar com a arte final. E esse treinar com a arte final inclui treinar com lápis, com caneta, com pincel, com spray, com várias paradas assim, várias coisas que nos facilitam a ter essa memória muscular para ela ser acionada na hora que a gente estiver tatuando. A terceira dica dele é simule o peso e a empunhadura. Então, é isso que a gente estava falando, de colocar um peso que seja compatível, por exemplo, com a máquina. Eu acho que nesse caso a gente pode fazer uma adaptação direto na máquina, tá? Não sou muito fã desse tipo de treino, por quê? Porque eu acho que são coisas diferentes. Eu, por exemplo, não gosto de desenhar com o grip da biqueira aqui. Eu não gosto, eu acho muito ruim. Mas na tatuagem, eu uso o grip da biqueira. Pô, minha mão não é muito grande. Eu uso o grip mais grosso que tem. Porque eu gosto dessa pegada diferente. Eu gosto dessa pegada que parece que fica mais leve na mão. Quando a biqueira é muito pequena, muito fina, parece que eu acabo fazendo mais força. Eu não gosto de fazer força. Eu gosto de deixar bem leve a mão para fazer a tatuagem. Por exemplo, quando a gente fala sobre a leveza da mão, a gente está falando sobre fluidez, né? O que eu falo para vocês é isso aqui, ó. Ó, a gente não tem que pegar a máquina e forçar e usar muita força aqui para tatuar. Assim. Eu acho que tem que ser fluida, a musculatura ela não pode estar tensionada. Então eu acho legal ter essa fluidez, ó. Pegou a máquina, vai, traça e tal, não fica fazendo força na biqueira. Vai, traça, sem pressa. Na velocidade constante, na velocidade correta. Por quê? O que pigmenta não é a nossa força empurrar a máquina. O que pigmenta é a agulha. Se a gente só pegar a agulha e encostar aqui assim, ó, ela vai pigmentar. Se a gente esticar bem a pele, às vezes a gente tem que colocar um pouquinho de pressão, mas nunca é força. Então lembrem disso. Deixa esse músculo distensionado, deixa esse braço sem tensão, sem força. Tá? Tatua de uma forma mais leve. Quando é que a gente vai usar mais força? A gente vai usar mais força quando estiver usando, por exemplo, aqui, ó, uma máquina de bobina, ó, ela é super pesada, tá? Então essa máquina de bobina, a gente vai acabar tendo que fazer uma força maior, mas tenta manter essa mão sempre leve, tá? Isso é uma coisa bem bacana, bem importante de fazer, que é deixar a mão leve. Mas voltando aqui para as dicas dele, então basicamente é isso, simular o peso e a empunhadura dessa forma. A quarta dica que o Raul nos dá é treinar em pele artificial. E bom, vocês sabem que eu sou muito fã de pele artificial, esses treinos aqui que eu já tenho que fazer treinos novos para mostrar outros para vocês. Ó, tudo treinos em pele artificial, tá? Super bons de fazer. Pele artificial é uma das melhores coisas que vieram na tatuagem e você tem que confiar nisso muito, tá? Por quê? Esses treinos em pele artificial, eles nos permitem experimentar coisas. E quando a gente fala sobre treino, inclusive, é isso que a gente fala bastante nesse treino aqui das caveiras, ó. Isso aqui embaixo são tudo exemplos que eu tô dando. Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é um exemplo que eu dou no nosso workshop lá, de um traço lento e um traço mais rápido. Ó, aqui diferença de traços, diferença de saída de traços. Então todas essas experiências aqui é o que se espera da pele artificial. Na pele artificial vocês não tem que ter uma arte final bonita. Ninguém quer uma arte final bonita em pele artificial. Não adianta nada pra gente. Claro, legal compartilhar, divulgar e tal, mas não adianta muita coisa. O mais importante é que a gente tenha, nessas peles artificiais, a gente consiga entender os nossos erros, as nossas dificuldades e treinar para corrigir, para daí sim uma hora a gente ter uma arte final bonita, seja na pele artificial, mas principalmente na pele humana. Então é importante entender isso. Quando a gente está usando a pele artificial, a gente quer errar, a gente quer nos desafiar, a gente quer encontrar os nossos limites para poder aprender, para poder superar esse limite. Nossa, ficou muito coach isso, mas é basicamente isso. Para a gente aprender a superar esse nosso limite, para a gente aprender a fazer uma coisa diferente daquilo que a gente está acostumado e para a gente aprender a fazer o que a gente não sabe fazer. Então, quando ele fala ali sobre treinar em pele artificial, é isso. Treinem, 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 porque dessa forma vocês vão conhecer melhor o equipamento de vocês, vão conhecer melhor as agulhas de vocês, vocês vão conhecer melhor os limites de vocês, os erros de vocês, os defeitos, o que vocês têm que melhorar. E se vocês estiverem sempre tatuando e todo mundo disser, nossa, a tatuagem tá linda, tá linda, tá linda, tá linda, e vocês não tiverem um senso crítico, dificilmente vocês vão conseguir desenvolver esse senso crítico. Tá? Então é muito importante também saber receber essas críticas, saber se criticar, entender, isso tá ruim, isso não tá bom, tal, tal, tal. Então é muito importante isso também. E a quinta dica que o Raul deixa ali pra gente é o seguinte: evite linhas finas e use linhas orgânicas. Cara, a gente fala direto aqui no canal pra galera fugir de agulha fina no começo, pra galera fugir de agulha 3RL, 5RL, porque isso fica muito marcado, todos os nossos erros, todos os nossos defeitos ali, as nossas tremidinhas, coisas assim. Porém, o que acontece? Quando a gente usa a linha orgânica, que é ali o que ele fala, esse ponto ele me pegou, porque de fato as linhas orgânicas elas são muito melhores para quem está iniciando.
esse termo é muito bom da gente entender. Linhas orgânicas, que não é uma linha geométrica, não é uma linha reta, um círculo perfeito. São linhas orgânicas, linhas que a gente pode errar, que a gente pode se permitir errar um pouquinho. Porque quando a gente está treinando, o que acontece? A gente vai prestar atenção nos nossos erros. Se a gente estiver treinando com uma agulha muito difícil, a gente vai ter muitos erros. Então é mais importante vocês usarem agulhas mais grossas e trabalhar mais com essas linhas orgânicas, tá? Isso é bem importante porque essas linhas orgânicas, elas nos permitem conhecer melhor nosso equipamento, trabalhar melhor com ele, tudo aquilo que a gente já falou, mas ter essa intimidade com o nosso material para conseguir depois futuramente desenvolver as linhas geométricas, que são as linhas mais difíceis, e as linhas com traço fino 3, 5 RL, às vezes até 7 RL, tá? Então essas dicas que a gente trouxe de todo mundo são super válidas. É importante a gente pegar todas essas dicas, juntar, ver o que serve pra gente, o que não serve pra gente, para daí sim a gente começar a desenvolver, baseado nessas dicas, os nossos treinos. Então a gente vai treinar traço reto, traço curvo, traços orgânicos, que nem a gente falou. Então tudo isso a gente vai estar treinando baseado nessas dicas que a gente pegou de várias pessoas do YouTube, pessoas que, enfim, que trabalham com tatuagem. E é sempre importante a gente não parar de estudar, a gente sempre ouvir as dicas das pessoas, por mais que a gente não concorde tanto com elas, que a gente veja de uma forma diferente, mas é importante entender que tem pessoas, por exemplo, o Rafa, que ele prefere segurar a respiração na hora da tatuagem. Pô, legal, de repente eu posso tentar isso algumas vezes. Eu, no meu caso, eu tentei e fiquei agoniado, não gostei. Mas pode ser que vocês tentem e se sintam melhores para conseguir fazer esses traços. Então essas dicas são bacanas, é legal vocês verem vários vídeos no YouTube, é legal vocês perguntarem para várias pessoas diferentes e entenderem que não existe fórmula na tatuagem. Cada pessoa vai tatuar de uma forma, o importante é que elas te deem a dica de como elas tatuam para ver se isso pode entrar de acordo com o que tu faz, com a melhor forma para tu trabalhar e tudo mais, tá? Então sobre esse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente vai trazer um conteúdo um pouquinho mais aprofundado, um estudo mais sobre artistas. E espero que vocês gostem aí do próximo vídeo também. Então tá, é isso, até mais, valeu!